Começando o programa Comunicação Não Violenta, com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e história. Rádio Cloud Coaching. Olá! Você sabia que a prática da autoempatia, apesar de ser simples, muitas vezes no contexto na qual estamos inseridos, as necessidades podem ser várias e precisaremos processá-las melhor? Se você não me conhece, eu sou Vânia Moraes Troiano, especialista em comunicação não violenta, resiliência científica e segurança psicológica. E você, ouvinte da Rádio Cloud Coaching, recebe semanalmente informações a respeito destes temas e como você pode lidar com os desafios da sua vida. No programa de hoje, eu irei falar sobre autoempatia e necessidades no contexto da autocompaixão, adaptado do curso de autocompaixão de Tom Bond, em que teve a tradução de uma amiga, Letícia Penteado, também facilitadora de comunicação não violenta. Muitas vezes, começamos nossa prática de autoempatia percebendo e identificando um sentimento e uma necessidade e, em seguida, pensando nos pedidos que esperamos que contribuam para que essa necessidade seja satisfeita. E isso funciona. Porém, a vida e a autoempatia nem sempre são tão simples. As necessidades podem se expressar em blocos e etapas, e à medida que a prática da autoempatia se aprofunda e a consciência expande, existe a oportunidade de olhar para as necessidades de forma mais ampla e a pensar em maneiras mais abrangentes de abordá-las. Sentimentos e necessidades podem ser tratados como em blocos e etapas, e é possível observar que algumas necessidades dependem de outras para serem atendidas. Por meio de um processo de empatia, é possível o estabelecimento de uma conexão mais profunda e a pessoa terá clareza de quais necessidades gostaria de ter para que possa atender outras necessidades que aparentemente e em princípio podem não estar claras. Uma consciência mais profunda traz esperança e criatividade que não teriam surgido somente se não tivesse sido aprofundada. Nossa capacidade de trabalhar com vários sentimentos e necessidades podem fazer toda a diferença, especialmente quando surge uma situação que cria blocos de necessidades não atendidas ao mesmo tempo. Por exemplo, se eu estou tendo dificuldades com meu chefe no trabalho, minhas necessidades de harmonia, de ser visto e de segurança podem estar todas vivas em mim. Compreender quais as camadas ou blocos de sentimentos e necessidades e trabalhar com elas cria o potencial para termos mais clareza, compreensão e ação compassiva, efetiva em nossas vidas. Compreender meus sentimentos e necessidades dessa forma me permite ver a minha vida de forma mais ampla e às vezes consigo ver a confusão da minha vida sob uma nova luz. Isso me ajuda a entender minha vida com mais compaixão e clareza e me torna capaz de fazer melhores pedidos que tornam a vida mais maravilhosa. À medida que descobrimos as etapas e os blocos de necessidades, podemos compreender o desafio de vários pedidos. Analisar o contexto, gerenciando informações e causas, ajuda a perceber e a lembrar que esse é um processo que pode ser um pouco mais demorado. Algo que talvez exija um pouco mais de foco, persistência nas necessidades e, às vezes, de uma sequência específica. Por exemplo, é possível identificar uma necessidade muito importante e difusa como segurança. Ao mesmo tempo, é possível não perceber pedidos que sejam possíveis serem feitos para atender a essa necessidade diretamente. Como eu foco apenas em uma necessidade e nenhum pedido a fazer, eu poderia facilmente desistir em frustração e desespero.
No entanto, se eu puder identificar minha necessidade de conhecimento ou compreensão sobre como posso atender essa minha necessidade de segurança, é possível começar a fazer pedidos para atender a essa necessidade e assim colocar no caminho da minha vida mais maravilhosa e que ela possa estar em movimento. E como praticar? Abre aspas. Minha jornada em direção à ordem, água e abrigo. As folhas tinham tons amarelo, laranja e vinho. O inverno estava demorado a chegar por aqui. Estava quente, lindo e claro no Vale do Hudson. Contudo, eu sentia agitado e desconfortável, principalmente quando eu estava em casa. Isso era confuso para mim. Eu havia acabado de terminar uma temporada inteira fazendo melhorias na minha casa. Plantei um novo jardim, plantei árvores frutíferas, pintei alguns quadros e até consegui umas cortinas novas. As coisas estavam indo bem, mas havia algo me incomodando. Eu simplesmente não me sentia bem na minha casa e não sabia o que fazer em relação a isso. Mais ou menos na mesma época, minha companheira me perguntou se poderíamos praticar juntas. Ela perguntou se poderíamos revisitar nossa lista de necessidades e juntas e ver como estávamos indo, uma espécie de inventário geral. Concordei. Decidimos que escolheríamos as 3 principais necessidades que gostaríamos de atender mais. Foi uma experiência esclarecedora deixar de lado esse tempo e ter essa prática de olhar para as nossas necessidades de formas mais amplas. Enquanto era repassado a lista de necessidades e juntas pensávamos em cada necessidade, uma por uma, fiquei bastante surpreso quando, ao chegarmos em água, eu percebi um certo mal-estar surgindo no meu corpo. Isso foi confuso a princípio, porque eu tinha um suprimento de água. Daí a ficha caiu. Eu não estava bebendo a água da torneira porque a água do nosso suprimento tem uma grande quantidade de enxofre. E embora eu estivesse comprando água engarrafada, isso não estava me agradando muito, porque eu estava usando garrafas plásticas e isso me preocupava com a minha saúde e com o meu ambiente. Fiquei surpreso e depois perplexo porque eu realmente não tinha uma solução para esse problema. Eu não sabia ter água potável, eu não sabia que ter água potável na minha torneira e não conseguia encontrar no suprimento prontamente disponível em recipiente de vidro e não sabia o que fazer, e isso me incomodava. À medida que continuávamos a examinar a lista, também fiquei surpreso ao descobrir alguma inquietação quando nos deparamos com a necessidade de ordem. Com a ajuda da minha companheira, identifiquei 2 coisas. Primeiro, eu nunca havia desempacotado meus documentos quando me mudei 1 ano e meio antes. E segundo, eu ainda estava alugando um depósito perto de onde eu morava. Fiquei surpreso porque essas 2 coisas eram relativamente pequenas. Ainda assim, no funcionamento do dia a dia, essas situações persistentes estavam tendo mesmo um efeito sobre mim. Eu não estava me sentindo bem na minha casa, minha necessidade de abrigo. Acho que parte da minha falta de consciência em relação a isso se deve ao fato de que tenho uma enorme gratidão pela vida. No entanto, ordem e água são também importantes para mim. Naquela noite, minha companheira fez 2 pequenas placas laminadas para o espelho do nosso banheiro, uma para cada uma de nós. O meu dizia simplesmente ordem, água, abrigo. Depois disso, todas as manhãs, eu via essa plaquinha com essas 3 palavras. Graças a essa prática simples, mantive essas necessidades em minha consciência. Quando chegou o inverno, fiz algumas pesquisas, projetei um sistema de filtragem de água relativamente barato e, com a ajuda do meu filho, instalei e coloquei em movimento.
Além disso, com a ajuda do meu filho, tirei minhas coisas do meu antigo depósito e organizei-as no meu porão. Então analisei meus documentos e organizei. Até hoje, todos os dias, tenho água mais limpa, mais ordem e o lar que me nutre. Embora não considere esta uma história dramática, eu a considero importante. Por meio da empatia e autoempatia, fui capaz de ver com nitidez algumas necessidades muito importantes. Por exemplo, como água. E em vez de desistir porque não tinha uma solução óbvia, simplesmente mantive minhas necessidades diante de mim. Quando fiz isso, minha mente e intuição naturalmente fizeram o resto. Eu cuidei de mim com sucesso, embora no início não soubesse como fazer. Essas necessidades sutis, mas persistentes, não atendidas, poderiam facilmente ter passado despercebidas. Ao descobri-las e agir sobre elas ao longo do tempo, a vida ficou mais maravilhosa. E aí, fecha aspas. Um exercício é colocar suas necessidades na sua frente. E aí você pode escolher as 3 principais necessidades que você gostaria de atender mais. Anote-as em um pedaço de papel ou coloque-as em algum lugar onde você possa vê-las, assim como o Tom Bond fez nesse exercício anterior. E se você quiser, você pode se divertir também usando sua criatividade, você pode fazer colagem, você pode fazer o que você quiser. E aí você identifica as necessidades que você gostaria de ter atendidas e antes, para conseguir atender as necessidades originais que você identificou. Com o tempo e sem pressa, apenas mantenha a lista à vista. Veja se consegue pensar em um pedido ou pedidos que você possa fazer para si mesmo ou para outras pessoas. Um grande abraço e estamos aqui falando do Tom Bond, que é um fundador e diretor de educação do New York Center de Nonviolent Communication e que eu fiz esse treinamento com ele através da Letícia e que eu compartilho com vocês um pedacinho neste episódio. Um grande abraço e até a próxima vez. Vânia Moraes Troiano. Chegamos ao fim de mais um Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Rádio Cloud Coaching. Se ligue! Comunicação Não Violenta com Vânia Moraes. Conceitos, práticas e histórias. Você ouve sempre às quartas-feiras, às 11 da manhã, com reprise na quinta, às 15 horas e na sexta, às 18 horas, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo na Google Store.